Salve família, vamos para mais um vídeo para esse sábado, 7 de janeiro de 2023. Um sábado de muitíssimos jogos importantes, mas separei aqui para vocês apenas 11 palpites com duas opções, média da aposta por jogo, e no final do vídeo teremos aquele bilhete pronto para a gente estar investindo. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para o que interessa. Antes de começar os palpites para esse sábado, quero aqui apresentar para vocês o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. E se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça seu cadastro e realize a aposta a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça seu cadastro. Agora partindo para os palpites para esse sábado, 7 de janeiro de 2023. Começando pelo campeonato italiano, partida entre Fiorentina e Sassuolo. Classificação: a Fiorentina é o 10º colocado com 20 pontos, enquanto a Sassuolo é o 16º colocado com 16 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, vem de 2 empates e 3 vitórias. A Sassuolo, jogando fora de casa, vem de 5 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, a Sassuolo venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 1,70 para a equipe da casa e 5,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe da Sassuolo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos, bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, ambas equipes marcam, como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. Campeonato belga, partida entre Eupen e Charleroi. Classificação: o Eupen é o 13º colocado com 19 pontos e o Charleroi é o 12º colocado também com 19 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Eupen, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. O Charleroi, jogando fora de casa, vem na sequência de 5 derrotas seguidas. No último encontro marcado entre as equipes, em jogos diretos, o Charleroi venceu jogando em casa por 3-1. As odds estão marcando aqui a 2,55 para a equipe da casa e 2,45 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Eupen com empate. Premiership, campeonato escocês, partida entre Celtic e Kilmarnock. Classificação: o Celtic é o líder com 55 pontos, enquanto o Kilmarnock é o 9º colocado com apenas 20 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Celtic, vem de 4 vitórias seguidas. O Kilmarnock, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último jogo realizado entre as equipes em jogos diretos, o Celtic venceu jogando fora de casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1,08 para a equipe do Celtic. O palpite que vou deixar para vocês de Celtic para vencer ainda no intervalo. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 2,5. La Liga, campeonato espanhol, partida entre Villarreal e Real Madrid. Classificação: o Real Madrid é o 2º colocado com 38 pontos, enquanto o Villarreal é o 7º colocado com apenas 24 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Villarreal, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Real Madrid, jogando fora de casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo realizado entre as equipes em jogos diretos, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 5,25 para a equipe do Villarreal, 3,25 só corrigindo para o Villarreal e 2,05 para a equipe do Real Madrid.
O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Real Madrid com empate. Superliga da Turquia, a partida entre Besiktas e Kasimpasa. Classificação: o Besiktas é o sexto colocado com 25 pontos, enquanto o Kasimpasa é o 15º colocado com apenas 15 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Besiktas, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Kasimpasa jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No último jogo realizado entre as equipes em jogos diretos, o Kasimpasa venceu jogando fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe do Besiktas e 5,25 para a equipe do Kasimpasa. O palpite que vou deixar para vocês de Besiktas para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Campeonato Italiano, partida entre Juventus e Udinese. Classificação: a Juventus é o terceiro colocado com 34 pontos, enquanto a Udinese é o oitavo colocado com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa da Juventus, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias, enquanto a equipe da Udinese jogando fora de casa nos últimos 5 jogos perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. No último jogo realizado entre as equipes em jogos diretos, a Juventus venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1,75 para a equipe da casa e 4,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui ambas equipes marcam. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em jogos diretos, bateu over 1,5 em todos os jogos e bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, over 1,5. Como segunda opção de aposta mais arriscado, ambas equipes marcam. Campeonato da Grécia, a partida entre Lamia e PAOK. Classificação: o PAOK é o terceiro colocado com 32 pontos, enquanto o Lamia é o 13º colocado, amargando a vice-lanterna com apenas 10 pontos em 16 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa do Lamia, vem de 3 empates e 2 derrotas, enquanto o PAOK jogando fora de casa vem de um empate e 4 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, em jogos diretos, o PAOK venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1,53 para a equipe do PAOK e 7,0 para a equipe do Lamia. O palpite que vou deixar para vocês de PAOK para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Campeonato Italiano, partida entre Monza e Inter de Milão. Classificação: a Inter é o quarto colocado com 33 pontos, enquanto o Monza é o 15º colocado com apenas 17 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Monza, vem de 2 derrotas e 3 vitórias, enquanto a Inter jogando fora de casa vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo realizado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 5,75 para a equipe da casa e 1,55 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de over 2,5. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Inter para vencer. Voltando pelo Campeonato Belga, a partida entre Royal Antwerp e Ghent. Classificação: o Royal Antwerp é o terceiro colocado com apenas 36 pontos, enquanto o Ghent é o quinto colocado com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Antwerp, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Ghent jogando fora de casa vem de 3 vitórias seguidas e 2 empates. No último jogo realizado entre as equipes, o Antwerp venceu jogando fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,45 para a equipe da casa e 2,65 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Antwerp casa com empate. Voltando pela La Liga, a partida entre Espanhol e Girona. Classificação: a equipe do Girona é o 12º colocado com 17 pontos, enquanto o Espanhol é o 16º colocado com apenas 13 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Espanhol,
vem de uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto a equipe do Girona, jogando fora de casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo realizado entre as equipes, o Girona venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,75 para a equipe da casa e 3,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de over 1,5. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Espanhol com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Casa Pia e Porto pelo Campeonato Português. Classificação: a equipe do Casa Pia é o quinto colocado com apenas 26 pontos, enquanto o Porto é o terceiro colocado com 32 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Casa Pia, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Porto, jogando fora de casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo realizado entre as equipes, o Porto venceu jogando fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 9,0 para a equipe do Casa Pia e 1,36 para a equipe do Porto. O palpite que vou deixar para vocês de aposta única, over 2,5. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para esse sábado. Pegamos aqui duas duplinhas. Uma duplinha de over 1,5 Juventus e Udinese a 1,30 e over 2,5 Monza e Inter de Milão a 1,66. Essa duplinha gerou um ODD de 2,16, simulei R$100 e você terá o retorno máximo de R$216. Pegamos aqui outra duplinha, na duplinha de back, Besiktas para vencer, a equipe do Casa em Passa a 1,57 e Real Madrid com empate a 1,33. Essa duplinha gerou um ODD de 2,09, simulei R$100 e você terá o retorno máximo de R$209. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!